Não teremos, então. O seminarista Lucas vai fazer a exposição da palavra. Nós oramos, pela nossa vida aqui, pela vida do Lucas, e vamos fazer também oração pelas nossas vidas como ouvintes. Senhor nosso Deus, nós também reconhecemos perante o Senhor a nossa responsabilidade como ouvintes da Tua palavra, Pai. Nos ajude não só a ouvir, mas a colocarmos em prática fidelidade ao Senhor, com mansidão, com amor, e cada dia compreensão da Tua vontade. Nós também, como ouvintes do Pai, possamos estar Te glorificando. Usa o Teu servo também com poder, com autoridade, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos dar continuidade à nossa exposição na primeira epístola aos Tessalonicenses. Portanto, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, por favor. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Eu vou ler dos versos 1 ao 12 e peço que os irmãos ouçam com atenção, por gentileza. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus e Pai bendito, mais uma vez estamos diante da Tua palavra poderosa, eficaz. Ah, Senhor, ela deve sim ser proclamada por toda parte, mas nós precisamos também do Teu Santo Espírito. Por isso, neste instante, nós clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar poderosamente
através da tua santa e bendita palavra, aos nossos corações. Ó Deus, sem a atuação do teu Espírito, são palavras lançadas ao vento, ó Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude, pois sem ti nada podemos fazer. Abençoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas, ilumina as nossas mentes. Ó Deus, abra os nossos corações, assim como o Senhor fez com Lídia, para que recebamos a palavra e venhamos aplicá-la em todas as esferas da nossa vida. É o que pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, com a graça de Deus, estou tendo a oportunidade de expor para esta igreja a primeira carta aos Tessalonicenses. E nós vimos que o propósito fundamental desta carta é uma alegria e uma gratidão por parte do apóstolo, porque ele percebeu que aqueles cristãos da cidade de Tessalônica estavam perseverando na fé, mesmo em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Paulo também escreve esta carta não somente por causa deste propósito, que já é muito importante, mas também ele quer exortar aqueles irmãos para que eles possam continuar caminhando na fé e crescendo em santificação. Nós vimos também, a partir do primeiro capítulo, que o apóstolo Paulo começa a sua carta dando graças a Deus. E nos lábios do apóstolo Paulo e de seus companheiros, Silvano e Timóteo, ele não cansava de dar glória e graças a Deus. Por quê? Porque aquelas pessoas da cidade de Tessalônica tinham virtudes preciosíssimas. Lá nos primeiros versículos nós vamos ver que o apóstolo Paulo viu na vida daqueles irmãos uma fé operante, um amor abnegado e uma firme esperança no Senhor Jesus Cristo. E estas três virtudes faziam com que Paulo reconhecesse naqueles irmãos a eleição. E no versículo 5, então, do primeiro capítulo, o apóstolo Paulo vai dizer que toda aquela obra realizada, aquela maravilhosa obra realizada, ocorreu por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho de Deus, que veio, sobretudo, em poder. Eu disse isto na semana passada, eu disse isto na primeira vez que eu preguei este sermão, ou melhor, o sermão do primeiro capítulo, do versículo de 1 ao 5, o seguinte: pois eu quero repetir mais uma vez, meus irmãos, queremos uma igreja avivada, queremos uma igreja que proclame a Deus com todas as suas forças e convicções, de maneira sincera e piedosa, queremos orar de maneira fervorosa a Deus. Nada disto virá se deste púlpito e da boca de cada um de vocês não vir a palavra de Deus proclamada com fervor, proclamada no poder do Espírito Santo. Na história da igreja, todo avivamento passou primeiro pela proclamação fiel da palavra de Deus, pregada, sobretudo, em poder do Espírito Santo. Mais à frente, no versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles homens, aquelas pessoas da cidade de Tessalônica, estavam imitando não somente ele, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Pois, como eu acabei de dizer, em meio a muita luta, eles guardavam no seu coração a palavra de Deus. Em meio a muita perseguição, eles perseveravam na fé. Mesmo em meio à perseguição, eles tinham a alegria do Espírito Santo. E mais do que isso, aquele exemplo, aquele modo de viver, fez com que eles se tornassem modelos, tanto na região da Macedônia, quanto na região da Acaia, regiões importantes dentro do Império Romano. A palavra das outras pessoas repercutia por toda a parte do império, pois eles viam naqueles homens uma diferença completa. Eles tinham abandonado os seus ídolos, eles tinham se voltado para Deus,
e agora estavam servindo o Deus vivo e verdadeiro. E mais do que isso, eles estavam aguardando dos céus o Filho que ressuscitou dentre os mortos e que nos livra da ira vindoura. Este é, então, um resumo do primeiro capítulo. Agora, no segundo capítulo, nós teremos uma mudança de ênfase. Mas é importante observar que, apesar desta mudança de ênfase, pois agora, ao invés do apóstolo Paulo falar mais a respeito daqueles irmãos da cidade de Tessalônica, falará um pouco mais a respeito do seu ministério, ainda assim, nós percebemos que ele não está alheio ao capítulo anterior. Há uma linha de raciocínio que se segue. Tanto é que no capítulo 2, bem no início, ele começa com um porquê. Porque vós, irmãos, sabeis, mostrando a íntima relação do capítulo 2 com o capítulo 1, apesar de certa mudança de ênfase. Outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, ainda nesse segundo capítulo, e no primeiro versículo, é que algumas pessoas podem entender que agora Paulo está se exaltando, porque agora ele falará do seu ministério. Mas engane-se quem pensa dessa maneira, pois agora o apóstolo Paulo quer mostrar que aquele poder eficaz que veio sobre a vida daqueles irmãos de Tessalônica, veio também sobre a vida dele. Aquelas perseguições que eles sofreram, Paulo também sofreu. Em resumo, o poder de Deus, através do Espírito Santo, chegou até a vida daqueles irmãos da cidade de Tessalônica e também usou poderosamente o apóstolo Paulo em seu ministério. Ele vai dizer ainda no primeiro versículo: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Apesar das dificuldades, ele obteve um fruto ali, uma operação poderosa do Espírito Santo que converteu aqueles crentes da cidade de Tessalônica. E ele vai dizer ainda no versículo 2: mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Quero, meus irmãos, fazer duas breves reflexões a respeito deste segundo versículo. Quando nós olhamos com olhares humanos, esta primeira parte, onde Paulo diz que eles foram maltratados e ultrajados em Filipos, muitas vezes o que pode surgir na nossa mente é o desânimo, uma ofensa tão pesada sobre as nossas vidas que nós queremos abandonar o caminho. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que antes do apóstolo Paulo chegar na cidade de Tessalônica, ele também passou pela cidade de Filipos. Lá ele foi açoitado e foi preso sem passar por um processo judicial formal. É preciso lembrar que ele era cidadão romano, portanto, este processo era obrigatório para aquele tipo de cidadão. Então ele foi duplamente ofendido, mas esta ofensa não fez com que ele retrocedesse, pois a própria Escritura vai dizer que ele teve ousada confiança em si mesmo? Não, ele teve confiança em Deus para proclamar o Evangelho de Deus. Então, meus irmãos, a primeira coisa que quero destacar aqui para vocês é o seguinte: não retroceda. Apesar das perseguições, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos desta vida, não retrocedam. Confiem em Deus. Eu disse isso na semana passada e vou repetir. Talvez Deus não os livre do sofrimento, mas pode ter certeza que Ele vai te ajudar em meio ao sofrimento. E Ele jamais vai nos abandonar. Ainda mais quando se tratar da proclamação do Evangelho. E este é o segundo aspecto que eu quero tratar ainda nesse segundo versículo. Nós devemos prosseguir em nosso caminho e nós devemos ter ousada confiança em Deus. E qual é o discurso hoje? Yes,
We can. Sim, nós podemos. É você que constrói o seu futuro. A força está em você. Basta você querer. Não é esse o discurso? Talvez os irmãos se lembram de uma música do Renato Russo. Mais uma vez, é claro que eu não vou nem mesmo tentar cantá-la aqui, porque Deus não me deu esse dom. Mas eu vou aqui trazer o trecho dela para vocês. Eu acredito que se eu falar, vocês vão lembrar. Tem uma parte dela que é mais ou menos assim, olha. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita, sempre alcança. Ou seja, confie em seu próprio coração. Entretanto, meus irmãos, nada mais perigoso do que isso. Pois as Escrituras nos ensinam que enganoso é o coração. E mais do que isso, ele é desesperadamente corrupto. Irmãos, não podemos ter confiança na força do nosso próprio braço, no nosso peito, porque nós nascemos em pecado, porque nós, mesmo que tendo sido regenerados, precisamos ter como padrão as Sagradas Escrituras, pois aquele homem interior, muitas vezes, quer aparecer mais uma vez e dizer, faça isto, deixe mais uma vez que eu seja o imperador da sua vida. Nós precisamos constantemente afastá-lo, livrá-lo para longe e sempre focarmos na palavra de Deus, que é o nosso norte. A nossa confiança precisa sempre, sempre estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dando continuidade, meus irmãos, e especificamente, antes de passar para o próximo versículo, especificamente quando tratamos da proclamação do Evangelho de Deus. A oratória, a inteligência, o discernimento, a clareza no falar, nada disso, apesar de ser importante, tem poder para dar vida ao pecador morto. Se o Espírito Santo de Deus não agir, não adianta. Permanecerão, pois, mortos em delitos e pecados. Por isso é necessário que da minha boca e da sua boca saia a palavra de Deus com ousada confiança. Em nós mesmos? De maneira nenhuma. Em Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza. Continuando, meus irmãos, no versículo 3, então, ele começa a dar mais algumas explicações a respeito disso. Mas antes, como de costume, né? No versículo 3, então, ele diz o seguinte: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Ou seja, não há nenhuma motivação escondida, nenhuma motivação espúria. Os nossos desejos em relação a vocês são os melhores possíveis. Eu quero que vocês pulem agora o versículo 4. Vamos ler o versículo 5 e 6. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Em outros termos, nós não estamos puxando o saco de ninguém. Não é esse o nosso objetivo. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Nós não queremos dar algo para vocês, para que de maneira sorrateira alcancemos algo em troca. Deus disto é testemunha. Também, jamais andamos buscando glória de homens. Paulo sabe que não se deve glorificar homens, nem busca glória própria. Se alguém tem alguma coisa em quem se gloriar, glorie-se em Cristo. Então ele diz, não busco a glória de homens, nem de vós, nem de outros. E por quê, meus irmãos? Ele vai dizer no versículo 4, o contrário disso é verdadeiro. Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho,
Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Em suma, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu cheguei até vocês e proclamei esta palavra, a nossa exortação, ela é desta maneira, ela é verdadeira, porque eu creio, do fundo do meu coração, que ela é o poder de Deus para a salvação. E assim como Deus operou poderosamente na minha vida, eu quero que por meio da proclamação da palavra de Deus, ela possa também operar na vida de vocês. E não somente na vida de vocês, mas eu quero que esta palavra bendita possa se expandir e chegar até os confins da terra. Paulo cria naquilo que ele pregava. E era por isso, então, que ele ousadamente pregava a palavra de Deus. Porque Deus transformou a vida dele, assim como Deus transformou também as nossas vidas. Olhando para o texto, meus irmãos, com mais atenção, nós podemos perceber que Paulo, em meio a muita labuta, em muito sofrimento, em muita dificuldade, foi aprovado por Deus. E recentemente, em um livro chamado Espiritualidade Reformada, do Joel Bick, tem um trechinho que ele diz algo que eu já sabia, e que provavelmente a maioria de vocês conheçam, mas que a gente não presta atenção. A gente olha para aquilo e pensa assim: tudo bem, ok, segue adiante, mas não percebe o peso e a glória disso. Ele vai dizer o seguinte: nós que fomos chamados em Deus por meio de Cristo, para as suas bênçãos maravilhosas, fomos chamados não somente para receber estas bênçãos, mas também para sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. A vida, meus irmãos, a vida em Cristo, não é somente bênçãos, mas também sofrimento. Mas deixa eu corrigir isso. Na verdade, estes sofrimentos redundam em bênçãos e mais bênçãos para nós, pois assim nós podemos participar, de maneira mesmo que finita, aquilo que Cristo participou. Portanto, meus irmãos, mais uma vez, eu quero lembrá-los: o sofrimento se fará presente durante a nossa vida, em menor grau para alguns, em maior grau para outros, mas lembrem-se das palavras do Senhor Jesus Cristo: quando vos perseguirem por causa do nome dEle, quando vos injuriarem, quando disserem todo mal contra ti, regozijai-vos, exultai-vos, pois grande é o vosso galardão nos céus. Lembrem-se disso, meus irmãos: o sofrimento desta vida não podem ser comparados com aquilo que nos espera, e devemos nos alegrar nisso, pois assim temos uma prova de que somos de Deus, somos de Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando nós olhamos para esse trecho, então, nós precisamos refletir sobre as nossas vidas. Será que temos de fato abraçado essa causa? Ou seja, receber bênçãos de Deus, mas também não murmurar diante dos sofrimentos da vida? Será que nós olhamos para esses sofrimentos e pensamos: estou participando da vida de Cristo, estou unido a Ele, e eu sei que isto redundará em glória e mais glória? Como nós estamos diante do sofrimento? Eu sei, meus irmãos, que nós podemos muito bem orar para que o sofrimento se afaste, para que ele seja dissipado das nossas vidas, mas nós não podemos esquecer a graça de Deus em nós, trabalhando em nós, até mesmo em meio ao sofrimento. Reflitamos, meus irmãos, como igreja, a respeito dessas coisas. Avançando um pouco mais no texto, no versículo 7, o apóstolo Paulo disse: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, isto é, recurso financeiro, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós, é direito nosso, o quê? Dinheiro. Entretanto, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós,
qual ama que acaricia os próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Algumas coisas precisam ser verificadas e meditadas nesse texto, pois ele me chama muita atenção, meus irmãos. Quero repetir aqui mais uma vez. Embora Paulo pudesse exigir daquela igreja certa manutenção, todavia ele preferiu abrir mão desta manutenção, porque ele amava aquela igreja. Ele amava tanto aquela igreja que ele não somente estava preparado para oferecer o Evangelho, mas até mesmo a própria vida, por amor àqueles irmãos. No entanto, nós precisamos lembrar também que há certas ocasiões que o próprio apóstolo Paulo recebeu certa manutenção das igrejas. Porque neste caso em especial ele decidiu abrir mão? Eu creio que algumas passagens vão nos ajudar a refletir um pouco mais e elucidar esta decisão do apóstolo Paulo e de seus companheiros. Vocês podem ver que ainda no próprio versículo de número 7, ele vai dizer: qual ama que acaricia os próprios filhos, e no versículo 8, ele dizendo que estava preparado para até sacrificar a própria vida. Ele vai dizer então no versículo 9 sobre o labor e fadiga, e de como de noite e de dia ele labutava, para o quê? Para não vivermos à custa de nenhum de vós. Ele não queria viver à custa de nenhum deles. Se os irmãos puderem abrir comigo o 4º capítulo desta mesma epístola, por favor, abram comigo. Na segunda parte do versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, versículo 11, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Isto é, quando Paulo estava no meio daqueles irmãos, ele ordenou a eles: olha, vocês devem trabalhar com as próprias mãos. E isso parece dar o entendimento que algumas pessoas não estavam trabalhando, ou procuravam, ou tinham algum trabalho que não era legitimamente um trabalho fiel ou à luz das Sagradas Escrituras. Mais do que isso, 2 Tessalonicenses, por favor, abram comigo o capítulo 3, a partir do verso 6, diz assim, segunda epístola aos Tessalonicenses, versículo 6, Paulo diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, isto é, sem propósito, sem ordem, de maneira literal, vagabundeando por aí, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Ou seja, Paulo tinha dado a eles um modo, um padrão de viver, só que alguns não estavam respeitando esta tradição, este modelo. Versículo 7, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Então aqui nós temos um motivo. Paulo rejeitou aquele direito porque ele não queria ser pesado para aqueles irmãos. Mas ele diz mais: não porque não tivéssemos esse direito, eles tinham esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Olha só, então ele não queria ser pesado para aqueles irmãos, mas ele queria também ser exemplo para aqueles irmãos que não estavam trabalhando ou tinham algum tipo de trabalho estranho. Porque quando ainda convosco, versículo 10, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma.
Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, meus irmãos, à luz do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses e à luz da segunda epístola, o meu entendimento é que Paulo abriu mão desse direito, porque ele não queria ser pesado para aqueles irmãos, porque ele queria servir como um modelo. E tudo isso, meus irmãos, estava sendo permeado pelo amor, porque ele amava muito aqueles irmãos. E penso que aqui, meus irmãos, nós precisamos refletir sobre algo muito importante, principalmente nos dias de hoje. Porque muito se fala nos dias de hoje, isto é meu por direito, eu tenho direito disso. Não é à toa que um cientista político chamado Bruno Garchagem escreveu um livro chamado Direitos Máximos, Deveres Mínimos. Vivemos em uma sociedade que não busca tanto responsabilidade, mas quando o negócio é direito, eu exijo o meu direito. Porém, o apóstolo Paulo está nos ensinando o seguinte: nem sempre devemos ter direito àquilo que é nosso por direito. Às vezes, nós precisamos abrir mão do nosso direito. Com isso, eu não estou ensinando que a partir de agora, se você tem um processo na justiça, você deve abandoná-lo. Se alguém lhe causou algum dano moral, material ou físico, você deve abandoná-lo. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, o amor está nisso? O amor permeia isto? Será que o direito que você busca é um direito arrogante? Eu vou acabar com a raça daquele cara, aquilo é meu por direito. Aquele irmão da minha igreja está me devendo isso, eu vou acabar com ele, isto é meu por direito. Será que o amor está permeando esta atitude nossa? Vejam, meus irmãos, o apóstolo abriu mão do seu direito, por causa do amor que ele tinha para com aqueles crentes. E nós, como igreja, estamos mais preocupados com os nossos direitos, que nem foi dado a nós por nós mesmos, mas todos os direitos que temos em Deus foi nos dados através de Cristo Jesus, sem preocupar com as nossas responsabilidades. Será que o foco talvez não seja mais busquemos responsabilidade? O que nós podemos fazer ao invés daquilo que podemos ter? Reflita, meus irmãos, precisamos deste equilíbrio. Os direitos nos foram dados através de Cristo, não por nós mesmos. E as nossas responsabilidades? Estamos procurando-as com a mesma força, com a mesma ousadia do que os direitos? Nós precisamos refletir sobre isso como igreja também. Avançando, meus irmãos, agora para o versículo 10, o apóstolo diz: e na verdade, está aí praticando isso. Perdão, meus irmãos, estou aqui no capítulo 4 ainda. Capítulo 2, voltando, versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. Mais um pouco de água. Há uma coisa que eu preciso comentar, esse versículo 10 me lembrou, que eu particularmente iria tratar nos primeiros versículos, ou mais especificamente no versículo 4, onde é dito que o apóstolo Paulo foi aprovado por Deus, e de fato ele foi aprovado, porque em meio a muita luta, ele continuou, ele seguiu em frente, em meio a sofrimentos, ele perseverou na fé, portanto foi aprovado por Deus. No entanto, é preciso lembrar que ele foi aprovado por Deus, porque desde a fundação do mundo, ele tinha sido chamado para ser um instrumento escolhido por Deus para tal obra. No livro de Atos, meus irmãos, nós lembramos muito bem, nós podemos verificar ali, que o apóstolo Paulo, depois que encontrou Jesus a caminho para Damasco, recebeu uma mensagem da parte do Senhor. Ananias, um discípulo,
foi chamado por Deus para enviar uma mensagem ao apóstolo Paulo. Porém, antes de enviar essa mensagem, Ananias disse a Deus, ao Senhor: é isso mesmo? Senhor, mas este não é aquele homem que tem atormentado, tem feito tantos males em relação aos teus santos de Jerusalém? É para este homem mesmo que eu devo ir? Qual é a resposta divina? Vai, porque este é para mim instrumento escolhido, para levar o meu nome entre os gentios e reis, e para proclamardes também o meu nome entre os filhos de Israel. E o Senhor continua: eu quero mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, o apóstolo Paulo foi aprovado por Deus, porque Deus escolheu este homem para ser instrumento do seu poder, para ser boca, arauto do Evangelho. Então é a graça de Deus operando nele. As Escrituras sempre nos dizem que a graça de Deus operando em nós. Se nós crescemos em santificação, meus irmãos, é o Espírito de Deus operando em nós. Contudo, há uma responsabilidade da nossa parte também. Não adianta ficar parado e dizer: agora eu vou crescer em santificação. Eu estou dizendo isso pois no versículo 10, ele diz: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. Vocês puderam perceber que, desde o início do capítulo 2, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, nós não fizemos isso, o nosso propósito não era o engano, não havia nas nossas palavras bajulação, não era esse o nosso propósito, não buscávamos a glória de homens, pelo contrário, nós vivemos de maneira piedosa, justa. Deus é testemunha disto, vocês são testemunha disto, dessas coisas. E por que ele falava isso? A meu ver, meus irmãos, eu tenho a impressão que o apóstolo Paulo, como teve que sair às pressas da cidade de Tessalônica, talvez os judeus que não se converteram chegaram próximo a estes irmãos e disseram: aquele apóstolo, aquele homem chamado Paulo, ele não é nada disso, ele está querendo enganar vocês. Os lábios dele talvez tenham mel, mas o ventre dele talvez esteja cheio de amargor e fel. Muito provavelmente, quando o apóstolo Paulo faz essa defesa, apresentando as suas características estas, obviamente, sendo trabalhadas pelo próprio Deus, ele estava se defendendo de talvez acusações contrárias a estas qualidades. Talvez ele era reconhecido por aqueles homens como um homem justo. Mas, meus irmãos, aqueles homens em Tessalônica perseveravam na fé, porque eles sabiam que, se de fato ele fosse caluniado, tudo aquilo não passava de mentira, porque o testemunho da vida dele era um testemunho santo. E aqui, meus irmãos, quero fazer uma reflexão muito importante também para nós, como igreja. Será que talvez aqueles que nos caluniam, que nos difamam, por meio de um conhecido, será que quando este conhecido recebe estas calúnias, que dizem respeito a nós, será que a resposta desse conhecido é assim: nananina não, este não é o Lucas que eu conheço, porque o Lucas que eu conheço não é assim, ele vive de maneira piedosa, de maneira justa e de maneira irrepreensível? Ou será que nós temos dado um testemunho que é diferente deste? Você tem razão. Aquele Lucas proclama a palavra de Deus, no entanto, ele não é justo, vive de forma ímpia. Qual é, meus irmãos, o testemunho da igreja? Será que nós podemos calar a boca daqueles que falam mal contra nós através da nossa atitude como cristãos? Será que o nosso agir, o nosso falar, de fato, testemunha a mudança verdadeira, operada pelo Espírito Santo de Deus? Será que conseguimos pregar o Evangelho através das nossas ações? Eu sei muito bem, meus irmãos, que é necessário preposições.
a expressão verbal do Evangelho. Mas o que será da proclamação da palavra de Deus se o nosso testemunho for contrário àquilo que Jesus nos ensina, que o apóstolo nos ensina? Meus irmãos, graças a Deus, que a operação do Espírito Santo não depende de nós. E Deus pode agir até mesmo, e Ele sempre, na verdade, Ele age, né? Apesar das nossas imperfeições. No entanto, meus irmãos, nós somos chamados para viver uma vida daqueles que são dignos do reino de Deus. Então, meus irmãos, avançando no texto, e já quase concluindo a nossa exposição, versículo 11 e 12 diz: E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e de amoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O último copo com água. Deixe o sermão. Irmãos, o apóstolo Paulo, de maneira piedosa, como um pai, exortava, admoestava aquela igreja. Apesar da minha idade, em relação a muitos aqui, seria na verdade o contrário, né? Eu poderia ser filho de muitos, melhor dizendo, não muitos, vou dizer alguns. Quando eu estou aqui, eu estou como um pai também, porque eu quero que vocês, ao serem admoestados, ao serem exortados, façam o que Paulo está dizendo aqui: viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O meu propósito não é ser um tirano. O meu propósito não é ser aquela pessoa crítica, com raiva, querendo fazer com que vocês engulam estas coisas. Mas como um pai, eu quero que vocês vivam de modo digno, para serem sal e luz nesse mundo de trevas. Não foi isso que cantamos? Sal, luz, luzeiro, farol que brilha, não porque temos luz em nós mesmos, mas somos luz refletida de Cristo Jesus. Somos luzes refletidas do Pai das luzes. É por isso que quando eu, ou o reverendo Tiago, ou qualquer outro que está aqui, admoesta a igreja, exorta a igreja, não quer destruir a igreja, mas quer renová-los, quer transformá-los pelo poder da própria palavra, por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Mas também, a palavra de Deus não é só exortação, não é só admoestação, mas também consolação. E qual a melhor forma, meus irmãos, de trazer consolação à igreja, lembrando a obra de nosso Senhor Jesus Cristo? Aquele que veio em fraqueza, ser participante das nossas fraquezas, mas que veio também em fraqueza para demonstrar a força e o poder de Deus, que tem o poder de salvar pecadores, o pior pecador, que através da sua vida obediente e através da sua morte na cruz do Calvário, nos livrou, nos deu vitória sobre a própria morte, sobre o pecado, sobre Satanás, sobre o inferno, através daquela obra maravilhosa, que não se repete, pois nós não acreditamos em ciclos históricos, mas que de maneira temporal pode salvar pecador de todos os tempos. É ali que nós encontramos toda e qualquer consolação. Em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades, é na obra de Cristo Jesus. É não somente na cruz, mas em toda a sua vida, na sua ressurreição, na sua glorificação e na promessa que Ele irá voltar. Ali nós encontramos consolação. E talvez, meus irmãos, haja entre nós, talvez sentado aqui, uma pessoa que esteja sem esperança, acreditando que é o pior de todos os pecadores. Quero consolar você,
dizendo que não há nenhum pecador que não possa ser salvo pelo poder eficaz de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, através do seu Espírito Santo. É nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança. Confiança em Deus. Ele, meus irmãos, nos chama hoje, não amanhã, para o seu reino e glória, através da proclamação da palavra de Deus. E quero concluir esse sermão, meus irmãos, dizendo que todos nós aqui temos um ministério. Assim como Paulo tinha o seu ministério, é claro que o apóstolo Paulo teve um ministério especial, jamais será repetido. Foi muito grandioso, foi impressionante. Mas esse não é o ponto. O ponto é que você não precisa ser um líder para ter um ministério. Você não precisa ser participante da liderança da igreja para ter um ministério. Todos nós fomos chamados para ter um ministério. Eu creio, meus irmãos, que existam pessoas aqui que sustentam esta igreja por causa das orações delas, porque dobram seus joelhos. A igreja não sabe, mas essa pessoa ora pelos pastores, pelos membros. Talvez tenham pessoas que permanecem aqui firmes por causa da oração de outros irmãos. Talvez este seja o seu ministério. Não fique preocupado em um ministério glorioso, visto pelos homens, porque nós não devemos buscar a glória de homens. Talvez existam outros ministérios aqui. Talvez você não seja um missionário de fronteiras, mas talvez através da sua oração você vai sustentar o missionário que está lá na Coreia do Norte, ou no Irã, ou qualquer lugar perigoso. Talvez você não é aquele, como alguns ilustram, não é aquele que desce a corda da fossa. Talvez você é aquele que não desce, porém é aquele que dá a corda ou que segura a corda. Talvez você tenha um ministério de ser generoso. Você consegue contribuir para além, ajudando missionários, ajudando algumas atividades da igreja. Todos nós temos um ministério. E o ponto é, nós estamos vivendo uma vida de maneira santa e obediente, em cumprimento a este ministério, e estamos depositando toda a nossa confiança em Deus e não a nós mesmos? Se nós fizermos isso, meus irmãos, esta igreja brilhará cada vez mais. E que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Amém. Convido o nosso irmão presbítero Raimundo que faça a oração final de agradecimento, pedindo que Deus nos ajude no decorrer da semana a vivermos, de uma forma que nós recebemos essa instrução. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade, ó Deus, que tivemos de ouvir a Tua palavra, de fazer, ó Deus, uma reflexão, ó Pai, das nossas vidas, a partir da mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite. O Senhor mesmo nos escolheu, ó Pai, cada um de nós, para estarmos aqui nessa noite, ouvir a Tua palavra, e fazer, ó Deus, com que essa palavra, Pai, tenha guarida, tenha também ação em nosso coração, para que a partir, ó Deus, dessa semana continuemos e aprimoremos, ó Pai, de apresentar sempre um bom testemunho de Ti, que nós possamos ter ações, ó Deus, de graça a cada dia, e de fazer, ó Pai, com que o mundo possa enxergar através das nossas atitudes, das nossas ações, ó Deus, a Cristo Jesus. Esteja Deus fazendo de nós um vaso de bênção, de comunicação do Teu Evangelho, não só aqui nesse bairro, mas em cada lugar, ó Pai, que o Senhor nos coloque, ó Deus. Te agradecemos por esta oportunidade, por essa bênção, ó Deus, de mais uma vez, o Senhor ter nos agraciado de ouvir a Tua palavra. Faça, ó Pai, com que outros irmãos, ó Pai, que estejam em viagem, que estejam, ó Deus, congregando conosco, mas que não estão aqui nessa noite, que eles também, ó Pai, possam sentir, ó Deus, e serem confortados por Ti, onde quer que estejam. Fortaleça, ó Deus, a nossa igreja. Fortaleça, ó Pai, com que a cada dia nós possamos ser vasos de bênção, que a cada dia, ó Deus, nós possamos, como igreja, prestar um culto vivo, santo, agradável a Ti, e principalmente, ó Pai, fazer crescer o Teu Evangelho através das nossas ações, das nossas atitudes. Abençoa-nos, ó Deus, durante essa semana. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai.